Cona Silveira! Toda vez que eu penso em fazer o Pod Mindcast, eu venho uma música na minha cabeça. Sabe aquela música? Qual é a música? Sabe? Aquela... Faz mais uma vez comigo. Ai, ai. Essa daí. Tu fez, sabe, a cara de igualzinho de quem? Do Zacarias dos... Que isso, mano? Você tá doido, rapaz? É isso aí, gente. Esse é o Pod Mindcast aqui. Não tem padrão. Isso foi um elogio. Entendi. Já, o Zacarias foi um cara... é uma linda, bicho. Exatamente. Mas diga. Tamo aí, ao vivo de novo aqui. Você falou para mim que ia começar. Você falou para mim que ia começar o programa me fazendo uma pergunta que você estava guardada. Sim, essa pergunta. Eu tô aqui, cara, cafinfado, porque assim, eu vejo uns amigos sofrendo e às vezes me vem na cabeça assim, e eu então vou tentar ser bem discreto, tá? Não precisa dizer nome nem nada. Não, vou falar mas... mas... Conte o caso. Vou fazer a parte como? Aquela... Conta. Fala. Então, o negócio é o seguinte, Cona Silveira, eu vejo que pessoas mudam de opinião de uma maneira muito rápida, tá? O que eu quero dizer? Como a gente fala muito sobre autoconhecimento e tal, né? Entender quem você é, eu vejo que de uma certa forma, por exemplo, pessoas que estão tendo problema em relacionamento, casamento, ou... Por exemplo, casamento, né? Alguém fala, pô, isso não tô gostando que minha mulher tá fazendo e tal, e por causa disso e aquilo, tô chateado. Aí hoje tá chateado, amanhã tá contente, aí depois de amanhã tá chateado de novo. E eu vejo que, às vezes, quando você pede para as pessoas, né? Eu vejo muita gente fazer isso, pedir dicas, né? Orientação. A pessoa desabafa com você porque quer uma luz, entendeu? E você fala, cara, eu acho que é assim, é A. Aí vem outro e fala, não, mas é B. Aí vem outro e fala C. Aí você vê a troca, tipo assim, de A, B e C na vida, a pessoa fala, não, realmente a opinião A é, né, tá certo, é coerente, é assim, assado. Aí vem a B e fala, não, mas não, agora é a B. Em tempo recorde, sabe? Não deu 30 minutos, a pessoa já mudou de opinião. Aí ela fica indo e voltando. Aí você fala alguma coisa e fala assim, mas você tem que se decidir o que você quer. Aí a pessoa fala dos traumas dela, os problemas que ela teve, e que por causa disso, daquilo... Cona Silveira, o que significa essa bagunça na cabeça de uma pessoa? Mais uma vez, eu não vou generalizar, porque você não tem como, não é todo mundo igual, não é todo mundo que pensa da mesma maneira. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu começo já dizendo que isso é uma demonstração de completa insegurança. O que eu quero dizer com isso nesse sentido? Principalmente nessa mudança de opinião, né? Eu chamo de opinião do vento. Conforme o vento bate, você vai. Você vai indo. Tá entendendo? Você não é... E você vai falar, pô, então a gente não tem direito de ter uma opinião diferente? Lógico que tem, a partir do momento que você tenha consciência da sua mudança, daquilo que você está falando. Uhum. Não é uma opinião que foi influenciada por alguém. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? Você imagina se... E eu te dou esse exemplo claro. Se você comer um negócio, uma determinada comida, e te der dor de barriga, você nunca mais come aquela comida. Se você tiver... tomar um líquido, uma água, e te der um problema, você nunca mais vai beber. Então, a nossa tendência, ou de algumas pessoas dizendo assim, é de querer eliminar sem ter que lidar. Sem querer entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma hipótese. O Joãozinho casou com a Maria, não deu certo. Então, agora, a partir de agora, o que o Joãozinho faz? Eu não vou me relacionar com ninguém. Eu vou ficar solteiro pro resto da vida. Tem alguma coisa de errado? Não, se ele estiver completamente consciente de que o que ele quer é ficar sozinho. O que não pode ter, o que não pode acontecer, o que você não pode escolher ou permitir, qual deles você quiser escolher, é que você faça o outro pagar pelo preço. Ou seja,
Sim, transfere tudo aquilo que tá lá daquele outro. O João não deu certo com a Maria, então ele não vai ficar com sei lá, a Paula, ou... Você tá entendendo? Qualquer um. Que seja. Você está entendendo? Então, eu tô passando por tudo aquilo que eu passei com a Maria. Pode ser que você vai passar, pode ser que vai se repetir, mas pode ser que não. A Janete não tem nada a ver com o problema da Maria. Então, porque você entra meio já com aquele preconceito. Mas veja só, assim lá e aqui, você não entra com preconceito, Zeca. Você escolhe ter preconceito. Porque se você olhar para Maria e falar, não deu certo, mas olhar para a próxima e falar, peraí, isso aqui, a uma não tem nada a ver com a história da outra. São duas pessoas diferentes, dois relacionamentos, que apesar de algumas coisas podem se repetir ou não, você se limita a ser feliz. Se é o caso de você querer ter uma pessoa na sua vida depois de uma experiência. Então a gente faz muito isso em relação a tudo. Eu não quero mais isso porque isso me causou um dano. Isso me causou um problema. Isso causou um sentimento ruim. Tipo, eu sofri um acidente de carro, nunca mais ando de carro. Nunca mais anda de carro. Você vai fazer o quê, É assim então? que as pessoas fazem com essas coisas. Exatamente. Né? Não, eu chamo isso de você culpar a si próprio pela sua escolha e achar que vai se repetir. Você mal conheceu a pessoa ou você já acredita antes de conhecer jeito, né? que você vai passar por tudo. Ou seja, quantas oportunidades, quantos momentos você deixa de ter, de viver, justamente porque você escolheu estar preso àquela experiência. E tá acreditando na coisa errada, né? Em vez de usar essa energia para acreditar no sucesso... Você está escolhendo acreditar na coisa errada. Exatamente dessa maneira. Você acredita nisso? De que quando você tem aquela visão pessimista... Não, eu tô falando da visão pessimista ruim, não da visão pessimista racional, né? Mas quando a pessoa ela lida com as coisas com medo, com preconceito, ela acaba atraindo para ela de novo os mesmos problemas? Com certeza. Por exemplo, a pessoa que foi traída, não tem mais paz. Agora, com o próximo que eu me relacionar... Vai fazer a mesma coisa. Vai acontecer porque ela está traindo. É bem possível, e eu não quero fazer isso como uma certeza absoluta, mas é bem possível que você vai... As chances são grandes, né? Você vai atrair aquilo que você vai... Porque você já está mentalizando, você está fazendo justamente uma coisa que é muito forte, que tem muito poder. Você já está pensando... naquilo que ainda não... A sabotagem já está ali, né? Se torna uma autossabotagem, mas ela começa de um pensamento seu, de que você está... Você está entendendo? Você não sabe se vai acontecer, mas você já está pensando que vai acontecer. Foi que nem a gente falou alguns programas atrás, eu acho que 2 programas atrás, a respeito do Joshua, né? Que ele perdeu aquela ótima luta que para ele já estava no cardio principal, né? E ele continua treinando, não continua? Da mesma maneira. Eu poderia estar assim, mano, esse negócio não é pra mim. Não vou não. Não vou voltar mais não. Pô, leva um ano pra você treinar pra perder e correr o risco de não ganhar, entendeu? O tempo passa, acabou. Acabou a oportunidade, acabou o momento. Com certeza isso traz para você um arrependimento muito grande, porque você em um determinado momento da tua vida vai olhar para trás e falar, mas se eu tivesse tentado, se eu tivesse pelo menos... deixa eu fazer outra vez, deixa eu ver. Vai lá, confere. Isso acontece com muitas das pessoas. Muitas das pessoas se tornam sozinhas, se tornam isoladas. Né? Não necessariamente o isolamento é o que você mora na montanha sozinho. Tem muita gente que mora num meio com muita gente, mas é completamente isolada. Ela mesmo, entendeu? Ela vive, ela cria um mundo para ela completamente à parte, diferente de tudo que está acontecendo em volta, porque justamente essas experiências. Mas aí eu digo para você, a gente volta naquela ferramenta que ela é sensacional. Eu quero escolher isso para mim. O fato de eu ter sido, a gente volta naquele exemplo que é tão bobinho que a gente cansa, a gente cresceu escutando isso.
o filho de bandido necessariamente tem que ser bandido? Ele não pode ser um advogado, médico, deputado, porque tem uma escolha. Sim. E essa escolha, essa fórmula, ela vai em outras direções. Eu tive esse mau relacionamento que eu entendo que você vai ter um tipo de prevenção, de preservação. Você vai querer se proteger mais. Mas nunca deveria deixar de ser feliz se você encontrar uma pessoa. E mesmo que você não saiba se tudo aquilo vai acontecer outra vez, você não deveria se reprimir, se esconder, se privar de desse ter. momento. Porque, Zeca, muitas das vezes, esse nosso medo, né, esse nosso pânico de que a gente vai passar tudo outra vez. Como é que você sabe? Se escondendo, se isolando. Então, a partir de agora, eu vou morar no Himalaia, no topo da montanha, onde ninguém consegue chegar. Só vai estar eu. Será que é ali que está a tua felicidade? Será que é ali que está a tua paz? Será que está ali? Mas pode ser que tenha gente que fala assim, não, eu estou bem. Ótimo, a partir do momento que você é feliz da maneira que você escolheu. Não do reflexo da experiência que você teve. Isso não pode determinar você. Não pode determinar o teu próximo passo. E como é que pode, né, cara? Eu vejo às vezes a repetição da pessoa escolher ter os mesmos pensamentos em etapas parecidas, né? Que é tipo, onde ela crashou, né? Onde deu problema, né? E ela não se permitir a ter pensamentos diferentes ou até mesmo pedir ajuda numa habilidade que ela não tem ou que ela escolheu não ter. Sim. Entendeu? Mas veja só, Zeca, a partir do momento que você tem esse escudo, né? Essa proteção, que mesmo que você não tenha certeza, que a gente não tem, o que faz um casamento, o que faz um relacionamento, né? A gente não bate só no certo, não é verdade, né? Um relacionamento que dura, eu acredito que seja tem mais tranco do que paz. Tem mais tempestade do que calmaria. Por incrível que pareça. Porque eu acredito que é nesses pontos que fortalece. Não é que eu esteja dizendo, vamos sentir dor, vamos bater boca, vamos brigar. Não é isso. Mas são as situações que trazem essa aproximação. São as situações de que você fala, pô, eu não precisava estar aqui, mas eu quero estar aqui, eu quero estar presente, eu quero lidar com isso. Entendeu? Então, as pessoas, elas têm elas escolhem fazer essa procura aonde você culpa o outro antes do outro, na verdade, agir. Né? Você já está pensando que a próxima pessoa que entrar na minha vida vai fazer a mesma coisa. Ela já está planejando, né? Praticamente. E você sabe que, como eu disse para você no começo, você perguntou, você não acha que ela atrai isso? Com certeza. Como é que você pode querer um resultado diferente pensando, agindo da mesma maneira? Da mesma maneira que antes, né? Não tem como. Então, a não ser que você faça o seguinte, candidata fulana, deixa eu te fazer umas perguntas. Tem que fazer uma entrevista, né? Como é que isso vai acontecer? Não, mas é múltipla escolha, sabe? Você vai ter Você faria isso, aí. Você faria aquilo? E não. Pô, não quero não. E mesmo que responda, não dá pra saber mas como é que vai ser, né? Você sabe como é que vai ser? Na surpresa da convivência do dia a dia. E que é a parte mais maravilhosa da vida. Na surpresa da convivência do dia a dia. Nessa constância. Você não tem, cara. É imprevisível, né, mano? Se fosse assim, as pessoas que estão juntas há 30, 40 anos não se separavam. Por que se separa? Por que chega um determinado dia, depois de 40 anos de casado, 50, você cansa de ver isso. Não necessariamente tem uma data, uma quantidade. Fala, eu vou seguir meu caminho.
Eu Por vi. quê? Por quê? Falta de conhecer? Não. É falta de quê? O que leva você, depois de tanto tempo dividir a vida com aquela pessoa, você chegar para ela e falar, pô, já não me sinto da mesma maneira. Já não gosto, eu não me sinto, eu não sei. Pode ser várias coisas. Sim. Onde está a explicação para isso? As pessoas crescem, as pessoas se modificam, sim. Também, se você falar isso, você fala, isso é muito supérfluo. Não, não é. É porque as pessoas procuram coisas mais complicadas para justificar, né? Ou para esclarecer, exatamente. mas na verdade é porque muito mais simples. O que elas fazem? Elas põem a quantidade de tempo que supostamente seria o que define o teu relacionamento. Não, na verdade, da maneira que você se sente. Que para duas pessoas estarem juntas, elas têm que se sentirem bem com elas, primeiro de tudo, e depois uma com a outra. Não é só uma com a outra. Elas têm que se sentir bem com elas para se sentirem bem com a outra. Senão não tem como Não sentir tem, bem cara. com a outra. Não tem como. Porque pode ver, toda pessoa mal-humorada, que não dá bem com as pessoas, ela não tá bem com ela. Você pode ver que tem ali um vestígio de que ela mesma já não se aceita, né, na situação. Você imagina, Zeca, imagina uma pessoa que quando se olha no espelho, ela fala assim, nossa, tu é feio, cara. Sei que não te aguento. Imagina, na verdade, isso a gente tem que usar a imaginação, que tanto eu como você, eu acredito que a gente não pensa dessa maneira, até pela nossa convivência mais hoje em dia, que é mais adiantada, como se a gente fosse amigo há 20 anos. Mas imagine que tem gente que acorda de manhã e fala, nossa, se eu pudesse, eu te estrangulava. Se odeia, né? Como é que essa pessoa, ela vai ter um senso, ela vai ter um medidor? Como é que ela vai ter? Como é que ela vai falar, eu gosto mais do Joãozinho do que eu gosto de mim? Porque se ela fala dessa maneira, é mentira. Ou então é algum interesse, ou então alguma conveniência. Não é verdade. Eu vi uma vez numa reportagem, num país assim bem longe, do outro lado daqui do nosso continente, do lado do planeta que a gente tá. Se o planeta for redondo, né? Tem gente que fala que é plano. Mas eu vi que nesse país, quando um cara ele assassinava alguém, ele era condenado a carregar o corpo da pessoa até se decompor, se ele fosse julgado culpado. Que isso? Coisa assim. Eu falei assim, mano, imagina que castigo para quem fez o ato errado, né? Não foi legítima defesa, foi um assassinato, vamos dizer, foi um criminoso. Intenção. Com intenção de matar. O cara carregar o corpo daquela pessoa. Aí eu fico olhando para as pessoas, elas... Vou tentar não ser muito próximo com a Silveira, né? Porque, na verdade, você falaria assim, elas escolhem carregar, né? Mas eu fico imaginando as pessoas carregando esse peso, né? Como um cadáver daquilo que aconteceu. E cadáver é o que? É fedido, incomoda, deixa vestígio, todo mundo percebe que tem algo nas suas costas ali, entendeu? E a pessoa convive com aquilo e todas as novas experiências dela está fechada porque ela ainda tem aquela lembrança como se fosse ontem. Ela carrega com ela aquele momento ruim, que tanto foi como relacionamento, ou uma empresa que faliu, ou, sabe, uma coisa que uma vez deu certo, nunca mais vai dar certo, foi um acaso, entendeu? E é exatamente como você falou. A pessoa escolhe carregar o corpo em... Como é que você falou? Em decomposição. Né? Apodrecendo. É justamente... Ele escolhe carregar a experiência em decomposição. Só que mais tempo. Ele escolhe fazer isso. E tem como você citou isso, dessa última vez que eu fui ao Japão, conversando com as pessoas lá, me falaram de uma coisa bem parecida, né? Mas não o fato de carregar o cadáver. Se você está no trânsito e você mata alguém no trânsito e foi culpa sua, você teve culpa, você estava dirigindo
bêbado, o que seja. Algo criminal, né? Exatamente, de uma maneira criminal, uma das partes do castigo, dizendo dessa maneira, né, não diria isso, da pena, primeiro você vai ao enterro dessa pessoa, para você ver o quanto a família dela está sofrendo. Segundo, se for uma pessoa nova, a lei faz um cálculo de quanto tempo essa pessoa iria viver. E você vai ficar o mesmo tempo preso. Então, se você, vamos dizer, uma hipótese, você, né, matou com 20 anos de idade, se é dividido, ela vê exatamente. Uau. É o tempo que você vai ficar preso, 50 anos. Por isso que funciona, né? Eu diria que não funciona, Zeca, por incrível que pareça, pela consequência da lei, mas sim pela consciência do povo. É uma forma de conscientizar, né? O japonês, por incrível que pareça, não necessariamente ele não comete o erro baseado na consequência do erro. É uma consciência um pouquinho mais elevada, porque ele sabe que não é legal. É muito difícil, como eu fiquei sabendo que aconteceu um crime, tipo assim, um crime de você matar outra pessoa, é uma coisa raríssima de acontecer no Japão. Tipo homicídio, né? De uma pessoa esfaquear, ou uma pessoa dar um tiro na outra. Principalmente japonês, é muito difícil, mas muito difícil. A consciência deles em relação ao próximo é uma coisa assim... outro nível, né? Você fala, eu me sinto em outro planeta. Isso aqui deve ser um planeta... é um planeta dentro de um planeta mais avançado. Por isso que eles têm o olho puxado. Exatamente. Exatamente. Eles têm uma visão, um comportamento... Né? Em todos os sentidos, né? Não é só na questão da lei, não, mas a moral, com o outro, entendeu? Educação, até o ponto do extremo aonde o nível de suicídio lá é grande, porque está ligado à honra, à decepção, eu falhei, a decepção, a família, essas coisas desse sentido. Existe, é verdade. Sim. Mas não é eu não tirei a minha vida pelo ato de eu me senti desonrado, eu me desonrei, entendendo? Então eu não tenho. Podia honrar minha família. A única maneira de eu justificar isso é eu tirando a minha vida, né? Que é o famoso harakiri. Que existe ainda no Japão. Porém, como você mencionou isso. É bem evoluído. Nossa, eu fico imaginando assim, né? A gente perto assim, né? Da cultura deles assim, né? De questão de honra e educação, né? Sem querer fugir muito do que a gente está falando aqui, mas meio que tem muito a ver com o que a gente está falando. E a gente às vezes vive assim... ao redor assim de tantas culturas diferentes, né? Os brasileiros são uma mistura de tudo quanto é cultura dentro de um pacote só, né? E eu vejo às vezes num simples ato como o trânsito, cara. Às vezes uma pessoa que quer atravessar na faixa de pedestre não consegue atravessar porque ninguém tem coragem de parar o carro e esperar aquela pessoa atravessar. Deixa eu te ajudar, te interromper, de ajudar. Não é que a pessoa não tem coragem, não, porque ela acha que fazer isso é o certo. Acostumou tanto, né, que o errado se tornou o certo, né? Exatamente. Ela acredita que quem está errado é a pessoa que está atravessando a rua, não o carro que serve, né, como arma. É esse tipo de consciência aonde você sabe que no momento, nessa situação, o teu poder é maior do que o do outro, mas não te faz melhor do que o outro, não te faz ter menos consciência do que o outro, ou então ter mais direito que o outro. Assim, eu até posso me usar como exemplo das vezes que eu vou ao Brasil,
né, por uma questão até de costume aqui, você atravessar a rua aqui, o carro para. Você bota o pé ali, o carro O cara vai. na mesma hora para. Estacionamento e loja, essas coisas. Né? Para. E a minha esposa falou, não, você não tem condição, porque eu parava no sinal, eu parava, o sinal fechava, podia ser 1h da manhã. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado com o sinal estar vermelho do que se eu vou ser assaltado. A pessoa atravessava a rua, eu parava. E todo mundo buzinando. Tá maluco? Não sei o quê. Eu falei, pô, mas o cara tá atravessando a rua, Bruna. E eu nasci no Brasil, Zeca. Só que, devido o costume, o hábito, né, o exercício diário de repetição, né, e, na verdade, acima de tudo, é o que faz sentido, né, para mim, a normalidade, né, para mim, eu paro, atravesso a rua. Sim. E não, podia ser uma velhinha de 150 anos, quase não andando. O pessoal, meu irmão, esculachava. Tá maluco, vai atravessar a rua. Eu acho que eu não dou mais conta desse tipo de coisa, não. Eu acho mas isso... é aquela coisa, né? Não é, na verdade, como a gente usou o Japão como exemplo, não é baseado no que a lei vai trazer para você como consequência. É baseado na sua consciência de o que é certo e o que é errado. Uma população assim está doente da consciência? Como assim? Tipo, ela não consegue... tipo, sim. sabe, sim. Quando algo adoece, não funciona. Exatamente. Né? Da maneira correta. Eu diria que é um pouquinho mais do que doença, entendeu? Porque a partir do momento que, por mais que, como eu disse para você, como eu descrevi para você, você tem um carro, é uma arma. Né? Na verdade, é um veículo, mas você usando ele de uma maneira não certa, ele vira uma arma. Você pode matar uma pessoa. Sim. Entendeu? Então, eu acredito que muito mais do que doente é a falta de consciência. Porque o que é você parar o carro, né? Já que a gente está falando de uma coisa tão... Né? Um segundo. O que é você parar o carro para a pessoa atravessar a rua? Pois é. Nada. Não vai te tocar. Vai fazer o que com a sua vida? Você vai ter menos 10 segundos no máximo do que você estava, onde você estava querendo chegar. Então, quando você tem menos 10 segundos e você faz, isso é falta de consciência. Isso não é um povo doente. Isso não é uma mente... consciência doente. Não, é falta de consciência. Falta de consciência. É você achar que você está certo. É você parar e as pessoas xingarem. Que você falou, né? Acreditar que você acredita naquilo que é errado, que é certo. Aí você fala assim, mas pô, todo mundo é assim? É porque todo mundo acredita dessa maneira. Esse pensamento, esse comportamento é... O que você acha? Por que a humanidade, assim, vamos usar o Brasil, porque é onde a gente conhece muito. Por que você acha que uma população pode chegar a isso? Tipo, decorrer aos anos, influência do geográfica, influência em mídia? O que você acha que as pessoas... Eu diria para você que eu posso enumerar várias, mas eu diria para você que a primeira é... Como eu disse para você, a consciência no Japão não é baseada na consequência da lei. É porque sabe o que é certo e errado. No Brasil, já é baseado na consequência da lei. O que acontece? O que a lei faz com você? Nada. Você repete, e o que a lei faz com você? Nada. E se você repetir outra vez, o que a lei faz com você? Nada. O que acontece? Como a lei é muito antiga, né, ela nunca foi renovada, modificada, reformada, essa seria a palavra certa, traz isso de uma maneira minha, é quase que vira um incentivo de que a impunidade vale tá a certo. Pena, né? Se você é condenado a 30 anos de prisão, né? 30 anos de prisão aqui nos Estados Unidos são 30 anos de prisão. São 360 meses. Eu não estou falando 360 meses que com 6 meses você sai. São 360 meses presos. Não tem o que fazer. Não tem. E esse papo de que negociou na corte lá é aquilo. 360 é 360. Você vai ganhar
359,5, porque vamos dizer que você tem um bom comportamento, isso e aquilo. Eu estou sendo legal. O que acontece? E assim mesmo tem gente que faz. Porém, quem faz sabe que na hora que for pego, você vai pagar. Acabou. Não é meu pai é o fulano, minha família é o ciclano, eu tenho isso ou eu tenho aquilo. Não é o quanto você dá de dinheiro para Não advogado. Não é. Pode amenizar? Sim. Mas você vai pagar a conta. O que acontece no Brasil? Como eu disse para você, a primeira coisa, o que você faz com a lei? Se não tem um poder de te parar e te fazer uma conscientização obrigada. Se você não tem por livre-arbítrio, o que o poder da lei tem que fazer? Querendo ou não querendo, você vai ter. E a única maneira de eu fazer você ter é o quê? Tomando a tua liberdade. Você não pode viver em sociedade, você não pode participar da comunidade. Acabou. Só que não tem. Aí o que acontece? Já começa já no réu primário. Eu consegui de primeira, eu saio da segunda, eu saio da terceira, eu saio da quarta. Comum. E você hoje em dia, através da mídia, você vê que os crimes cometidos, né, são... você fala, meu amigo... Como é que pode? Né? Como é que pode? Porque no momento agora, a nossa conscientização, a nossa consciência, a nossa influência está onde a gente mora. E você sabe que se você fizesse a metade de metade de 1 centímetro do que você está vendo aqui, o problema que você ia ter, a consequência... Aí você fala, mas você está falando que os Estados Unidos não tem problema, os Estados Unidos não tem crime? Não, tem. Lógico que tem. Tem gente que dá tiro, tem gente que mata, tem isso que tem. Lógico que tem. Mas a gente paga. Quando o cara é preso... Não tem pizza, não tem boi, não tem televisão, não tem... É que nem o fato de falar assim, apareceu no jornal lá, por exemplo, dois exemplos, né, dos parâmetros. Apareceu no Jornal do Brasil, um jovem foi assassinado na porta da escola, tá? Passa a mesma notícia no Japão, um jovem foi assassinado. Tipo, a repercussão... Tipo, pra TV brasileira, isso é normal, tá? Mas morreu do quê? A pergunta, morreu do quê? Como? Já pro japonês, isso deve ser tipo assim... Eu vou te contar, eu vou te dar um exemplo. Nesse mesmo grupo que eu estava conversando, que me falaram sobre isso, essa consequência quando você mata alguém no trânsito, me falaram que... Eu falei, pô, mas então, gente, o que acontece aqui? Ninguém mata ninguém... Aí ele falou, não... há uns 2 anos atrás, eu acredito, teve um crime numa cidade, porque a maioria dos imigrantes trabalham nas fábricas no Japão, né? E a maioria brasileiro é descendente de japonês. Ou a maioria dos imigrantes trabalham na fábrica. E supostamente, o que me contaram é que um brasileiro ficou bulinando um japonês, mas ficou assim... meses, provocando, brincando. Esse japonês, um determinado dia, acordou com as bolas viradas, pegou uma faca e esfaqueou o brasileiro. Zeca, quando me contaram essa história, falou assim, gente, parecia... Você sabe 500 polícias... FBI, se eu tivesse que traduzir para você... Desceu o morro todinho. Todo mundo, parece que toda a polícia do Japão foi para esse determinado lugar para investigar o que tinha acontecido e ninguém sabia de nada. Até que começaram a encontrar coisas, tipo, encontraram a luva que o cara usou e tinha dentro da luva o suor dele. Então chegaram até o japonês, eventualmente, né? Aí descobriram, inclusive, essa pessoa que me contou trabalhava nessa fábrica, só que no dia que aconteceu ele não estava, ele foi convidado a depor para falar, você estava onde? Não sei o quê, porque como foi um brasileiro que morreu, então podia ter sido um brasileiro com raiva, não sei, dizendo, mas nunca imaginaram que seria um japonês. E foi uma coisa assim, eu acredito que esse japonês tenha sido provocado a um determinado nível
de completamente perder o controle, né? E ter cometido isso, não estou justificando, não é justificativa, mas tentando explicar. E que ele falou assim, eu nunca na minha vida acreditei e achei que tinha tanto polícia no Japão. Mas tipo assim, eu falei, mas polícia? Ele falou, não, tipo FBI mesmo, veio quase que as Forças Armadas aqui para interditaram tudo, fecharam a fábrica por alguns dias para chegarem a fazer a investigação. Então, aí o que eu digo para você, eu venho com outro exemplo, eu vi essa imagem várias vezes no Instagram do arrastão. Né, eu acho que tinha, se eu não me engano, foi uma imagem que ficou passando muitas vezes, nocautearam uma velhinha de 70 anos. Nossa, eu não vi isso aí não. Meu Deus. Uma velhinha de 70 anos para roubar a bolsa dela. Aí eu digo para você, se isso foi feito por um menor de idade, no Brasil então fica bem mais fácil. O cara é menor de idade, como é que você vai prender o cara? Não fica certo. Aí eu volto para você e te trago essa mesma cena, esse mesmo crime aqui. Ele vai ser julgado como adulto. Igualzinho. Se ele tiver 14 anos, adulto. Se ele tiver 12 anos, adulto. Rapaz, quando eu cheguei aqui, eu fui no Walmart, aqui no supermercado, eu vi, o menino roubou um pacote de bolacha, sei lá, uma coisa lá. O policial meteu a algema, 10 anos de idade. Meteu a algema e falou, você tá em cana, vou te levar. E levou o menino embora. Eu fiquei assim, uau. Tipo... Eu posso te contar casos assim que eu vou falar para você, você vai falar, eu não acredito. Eu digo para você, isso deve ter mais ou menos uns 10 anos. Um garoto, ele devia ter seus 12 anos, 13 anos, estava com a prima em casa. A prima devia ter uns 6, 7 anos de idade, na idade do Max. E ele assistindo o WWE, o Telecat, né, conhecido como Telecat, pegou a prima, levantou a prima para imitar o que ele estava assistindo na televisão, jogou a prima de cabeça. No chão. A prima, a mãe dela era uma tenente do State Trooper, dessa polícia de estrada. Agora está preso. Mesmo sendo um acidente, mesmo sendo... Foi provado que foi influenciado pela televisão, ele não sei o quê, mesmo sendo... Guardaram ele. Uau. Foi julgado como adulto. Uau. Forte isso, hein, mano? Você imagina... Porque se você pegar... Se você detalhar a situação toda, né? Se você... Né, ele teve a culpa dele foi, né, a intenção dele não foi de pegar a prima e jogar de cabeça. Ele na verdade estava imitando o que ele estava vendo na televisão. Mas aí o que acontece? Justifica? Como é que isso funciona? Houve um assassinato, né? Alguém perdeu uma vida, alguém tirou uma vida, alguém perdeu uma vida. Ele foi julgado como adulto. E o que acontece? Mesmo na menor idade, ele vai para a prisão. Existem prisões de outras idades, ele vai ficar fica de 13 até 18. 18, dependendo da pena dele, ele vai para uma prisão mais velha, mais adulta. Uau. Isso aí, minha gente. Isso aí, gente. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas Exatamente. sempre aqui nos divertindo aqui, efervescente. Né? A cabecinha fica assim. Bom para as pessoas refletirem, né? E terem uma ideia de como é que as coisas funcionam. Né? É importante você, até mesmo você sendo um imigrante, né? Quando você vai a algum país, é importante você saber, ter um pouquinho de conhecimento, como funciona. Né? Eu vou te dar um outro exemplo. Ninguém atravessa a rua com sinal fechado, com sinal aberto. Você está com pressa? Chega antes. Exatamente. Cara, Zeca, eu já tinha visto isso. Eu saí. Não é a primeira vez que eu vou para o Japão. Eu já lutei no Japão, você sabe disso. Mas cada vez que eu vou, eu faço uma pesquisa. E eu fico, às vezes, observando. Eu volto naquele lugar. Legal. Às vezes eu parava no sinal e não ia para lugar nenhum, não. Era só ficava olhando. Eu ficava só olhando. Pô, essa aí vai atravessar a rua. Aí a pessoa parava calmamente. E você via que, às vezes, ela demonstrava que estava com pressa.
Mas não tinha carro nenhum, Zeca. Ela podia engatear de uma ponta a outra e ela não fazia. Carioca não pode ir para esses lugares, não. Ah, esqueci se é carioca. Não, mas eu já fui. Já foi, já é americano, né? Eu já fui. Hoje, eu continuo sendo, mas o comportamento, o mentalidade pensamento... muda muito, né? Exatamente. Isso aí, chefe. Então chegou ao final aqui. Antes de mais nada, se você quer pensar um pouquinho mais, né? Raciocinar melhorzinho aqui, ó. Mestre de Você está disponível em todos os lugares. Não vou falar nas bancas de jornais, porque isso é coisa do passado. Hoje tem a Amazon e também tem o site do Conan Silveira, que você pode acessar aí, conasilveira.com.br. Você pode adquirir agora seu Mestre em Você, até mesmo no Japão, porque vai chegar lá a entrega internacional. Aonde você estiver, na tribo de Bumbum, aquelas tribos dentro da África, vai chegar lá, chega o livrão do Mestre em Você aí, vai entregar aí na sua casa, ou na sua tenda, ou no buraco que você mora. Na toca, né? Na toca. Chega em todo lugar. Não é não, mestre? Eu, na verdade, estava aqui procurando, eu separei um texto que eu achei muito interessante um dia desses. Eu queria ler para todo mundo para a gente poder encerrar, se tiver na boa com você. Vivemos um tempo difícil em que o certo tem que se calar para que a estupidez não se ofenda. É forte isso aí, hein, mano? Vou repetir, para ficar repetido, para a pessoa poder refletir. Vivemos, na verdade, escolhemos viver, deveria ser assim, um tempo difícil em que o certo tem que se calar para que a estupidez não se ofenda. Fica aí para vocês a reflexão. Eita, nós! Esse mestre, o mestre Conan sempre me surpreende. Mas eu não canso. Isso, gente. Eu não canso. Você está acostumado aqui, já, né, Zé? Eu posso ficar aqui cheio de vários programas. A gente pode virar a noite dizendo assim, a semana... Traz o café, traz a água. Vambora. E eu canto aquela música, faz mais uma vez comigo. Vai, Zacarias. Valeu, gente. Um abração. Gente. Deus abençoe aí. Tamo Boas junto. escolhas para todos, hein? Boas escolhas.